Olá pessoal, vamos à nossa segunda parte da aula de fibrilação atrial. Continuar falando de tratamento, aqueles nossos 5 passos que a gente começou a ver na aula passada, falamos do passo 1, passo 2 e do passo 3. Agora a gente vai para o passo 4, que é o controle da frequência cardíaca no paciente com fibrilação atrial. Quais são nossos objetivos no controle da frequência? A gente vai agir sobre o nódulo AV, baixando a resposta ventricular sem reverter a arritmia. A reversão da arritmia vai ser no passo 5. Aqui a gente está falando só do controle da frequência cardíaca. A gente vai controlar os sintomas, que é a frequência cardíaca aumentada é o que mais causa sintoma nos pacientes, e vamos evitar a ocorrência de taquicardiomiopatía, né, que é aquela cardiomiopatia, aquela disfunção ventricular associada ao aumento da frequência cardíaca durante muito tempo, acima de 120, 130 batimentos por minuto durante muito tempo. Quais são as drogas de escolha para o controle da frequência cardíaca? A primeira escolha são os beta-bloqueadores. Eles são bastante eficazes no controle da frequência cardíaca nesse paciente, mas eles não têm benefício em mortalidade se o paciente não tiver disfunção ventricular. Uma opção são os antagonistas de canal de cálcio não dihidropiridínicos, o verapamil e o tiazem, com a ressalva de a gente evitá-los se o paciente tiver disfunção ventricular, frequência cardíaca abaixo de 40. A digoxina também é uma droga bastante interessante. Ela pode ser usada nos pacientes com insuficiência cardíaca sistólica sintomática e ela pode entrar como uma segunda escolha em associação com beta-bloqueadores ou com os antagonistas de canal de cálcio. Eu fiz lá um beta-bloqueador, iniciei carvedilol para o paciente com fibrilação atrial. Não controlou a frequência, o paciente tem disfunção, eu posso associar uma digoxina. Mesmo que o paciente não tenha disfunção, a digoxina pode entrar aí como uma segunda droga em associação com o beta ou com um antagonista de canal de cálcio para melhorar o controle da frequência cardíaca. Importante, não utilizar antiarrítmicos capazes de reverter a FA. Porque como a gente vai ver, para a gente reverter a fibrilação atrial, a não ser que seja uma fibrilação atrial recente, com menos de 48 horas, a gente tem que ter certeza que o paciente não tem trombo no átrio esquerdo ou que ele esteja anticoagulado por pelo menos 3 semanas. Então, o nosso intuito no controle da frequência cardíaca não é reverter a arritmia, só controlar os sintomas através do controle da frequência. Tá? Uma ressalva interessante, a amiodarona pode ser considerada nos casos refratários, principalmente se instáveis ou com disfunção grave do VE. Então, a amiodarona, que é aquela medicação clássica para reverter a arritmia, nos pacientes com disfunção de VE, paciente com FA de longa duração, refratário a outras drogas para o controle da frequência, a gente pode associar uma amiodarona ali, porque a chance de reverter vai ser muito pequena e a amiodarona também ajuda bem a controlar a frequência, é uma classe 2B ali, então só em último caso, mas pode ser feito, não chega a ser uma classe 3, é uma coisa que vai ser deletério ao paciente, tá? Então, qual vai ser nosso alvo terapêutico para a gente controlar a frequência, né? O estudo RACE ele mostrou que não tem muita diferença se a gente faz um controle muito estrito da frequência ou se a gente faz um controle mais brando, deixando o paciente ir até 100, 110 batimentos por minuto, né? Antigamente tinha essa discussão, se a gente quanto mais a gente controlasse a frequência, melhor para o paciente, mas em termos de evento, desenvolvimento de principalmente o desenvolvimento de taquicardiomiopatía, não tem diferença. Então, se a gente deixar abaixo de 110 a frequência do paciente, tá bom. Aqueles pacientes refratários, que a gente tenta várias drogas, associou beta-bloqueador com digoxina, entrou com a amiodarona, nada resolveu, a gente pode, em último caso, fazer uma ablação do nódulo AV, que aí a gente corta a transmissão do impulso do átrio para o ventrículo e aí implanta um marcapasso definitivo. Principalmente os pacientes mais idosos, pacientes em que a gente não está pensando em fazer uma ablação, que é outra coisa que a gente pode pensar se o paciente a gente não consegue controlar a frequência cardíaca do paciente, é reverter a arritmia, que a gente vai conseguir controlar a frequência. Então, pacientes mais idosos, em que a gente sabe que não vai conseguir reverter a arritmia, a gente pode pensar em ablação do nódulo AV e implante de marcapasso definitivo, se a gente não conseguir controlar a frequência de jeito nenhum. Passo 5, controle do ritmo. Então, a gente vai chegar agora na parte em que a gente vai reverter o paciente que está em FA para ritmo sinusal, né? É aquela pergunta, o que fazer com o paciente estável hemodinamicamente com FA? Porque se está instável, a gente cardioverte, aí não tem dúvida. Hipotenso, angina, insuficiência cardíaca, infarto, o paciente tem uma estenose mitral, fazendo edema agudo porque entrou em FA, aí não tem dúvida. Mas se o paciente está estável hemodinamicamente, chega no teu consultório
com eletro em FA, não sabe quanto tempo tem, o que a gente faz com esse paciente? A segunda pergunta, a gente deve reverter todos os pacientes em FA para ritmo sinusal? E a resposta é não. A gente não precisa pegar todo o paciente que está em FA e ficar desesperadamente tentando reverter esse paciente para o ritmo sinusal. A gente vai ver por quê. Qual é a diferença entre a gente só anticoagular, controlar a frequência cardíaca do paciente ou controlar o ritmo, reverter esse paciente para ritmo sinusal? Diversos estudos compararam os dois tipos de abordagem. Então a gente tem vantagens e desvantagens das duas abordagens. Quais são as vantagens do controle da frequência cardíaca? A terapia é mais fácil, a gente não tem que ficar usando propafenona, amiodarona, sotalol, medicações que são mais difíceis da gente administrar, que tem mais efeito colateral. O custo é menor, a gente vai estar usando drogas mais do dia a dia, tenolol, digoxina, são drogas baratas, e menor risco com drogas antiarrítmicas, que eu falei. Os efeitos colaterais, a gente vai ver mais para frente, da amiodarona, do sotalol, são efeitos colaterais potencialmente graves. Então, se a gente só não usa essas drogas, a gente simplifica a terapia. Tá? Como é que eu vou pensar em fazer controle da frequência cardíaca? Em que tipo de paciente? Paciente com FA recorrente, que a gente já tentou reverter e não conseguiu, pacientes mais idosos, acima de 65 anos, e pacientes que são pouco sintomáticos. A gente controlou a frequenciazinha ali, o paciente ficou bem, a gente vai tender a deixar quieto. Quais são as vantagens do controle do ritmo? Quais são as vantagens da gente reverter esse paciente para o ritmo sinusal? A gente controla melhor os sintomas, e claro, o paciente em ritmo sinusal ele sempre vai ser melhor para ele do que ele está em FA. A gente evita a persistência do ritmo de FA, porque uma das coisas que a gente sabe é que FA gera FA, né? A própria FA ela vai piorando aquela miocardiopatia do tecido atrial, e quanto mais tempo o paciente fica em FA, mais difícil é para reverter ele para ritmo sinusal quando a gente precisar, tá? Então, quais são os pacientes que a gente vai pensar em fazer o controle do ritmo? Pacientes mais jovens, abaixo de 65 anos, os muito sintomáticos, os refratários à terapia de controle da frequência cardíaca, como eu falei antes, paciente que você associa um beta-bloqueador com digoxina, com amiodarona, não resolve, não continua batendo a 120, 130 sintomático, a gente vai ter que pensar em cardioverter esse paciente. Tá? E nos quadros secundários, que a gente sabe que controlando, tipo uma tirotoxicose ou um pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente sabe que tem alguma causa específica para aquilo, a gente sabe que removendo essa causa, a gente cardioverte esse paciente e a tendência dele se manter em ritmo sinusal também é maior. Então, atenção aqui, pessoal, para o EAST Trial, que é um trial relativamente novo, e que ele fez exatamente isso que eu estou falando. Ele comparou controle da frequência cardíaca com controle do ritmo, e o resultado é interessante. Ele mostrou redução de eventos combinados, morte cardiovascular, AVC, síndrome coronariana aguda e hospitalização por insuficiência cardíaca com estratégia de controle do ritmo em pacientes com FA menor que 1 ano. Tá? É um estudo recente, tem um follow-up de 5 anos, então ele é um follow-up bastante bom. Usou ablação por catéter em 20% dos pacientes e, resumidamente, ele mostrou que nos pacientes com FA de curta duração, a menos de 1 ano, é interessante a gente reverter esses pacientes para o ritmo sinusal. A gente diminui esses eventos combinados aí, revertendo esses pacientes para ritmo sinusal. Não está ainda em diretriz ainda está que tanto faz. A gente pode usar tanto o controle da frequência quanto o controle do ritmo, que não tem diferença em eventos, mas já com essa ressalva aí do strike, talvez nos pacientes com FA com uma duração menor do que 1 ano, talvez seja interessante a gente ir atrás mais e ter mais perseverança na reversão para o ritmo sinusal, tá bom? Pessoal, cardioversão, como é que a gente faz a cardioversão do paciente? Então, tá legal. Eu avaliei aquilo tudo, pus trial, de repente acho que vai ser melhor reverter esse paciente para ritmo sinusal, um paciente jovem, uma FA de pouco tempo de evolução. Então, eu acho que vai ser melhor eu tentar botar esse paciente em ritmo sinusal. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu cardioverto um paciente que está em FA para o ritmo sinusal?
Esse slide aqui, essa parte, pessoal, da aula, é com certeza a mais importante, que tem várias nuances aí, várias pegadinhas interessantes, então vamos prestar atenção nessa parte agora. A primeira coisa que eu tenho que saber quando eu penso em reverter o paciente para ritmo sinusal, é se a fibrilação atrial dele tem menos de 48 horas ou mais de 48 horas. Tá? Se tiver menos de 48 horas, o pensamento é 1. Se tiver mais de 48 horas, ou o que é mais comum, quando eu não souber quanto tempo tem FA, aquele paciente chega no consultório, você faz o eletro lá, FA. Quanto tempo tem essa FA? Não sei. Na maioria dos casos você não vai saber, você não vai ter, ou você pode até suspeitar, mas você não vai ter certeza quanto tempo tem de duração. Então, se a FA tiver menos de 48 horas, você pode cardioverter esse paciente direto. Não precisa se preocupar com a formação de trombos no átrio esquerdo. O grande problema é esse, como eu falei antes. A gente tem que ter certeza, ou pelo menos ter uma boa ideia de que o paciente não tem trombo no átrio esquerdo. Tá? E se essa FA tem menos de 48 horas, a chance dele ter um trombo no átrio esquerdo é menor. Então, nesse caso, eu posso fazer uma cardioversão imediata. Eu anticoagulo esse paciente, faço heparina não fracionada, heparina de baixo peso, ou direto um anticoagulante, um novo anticoagulante, um Xarelto, um Eliquis, e cardioverto esse paciente, e depois eu anticoagulo esse paciente depois por 4 semanas, tá? Tem algumas ressalvas aqui, mas a regra é essa. Tem aqui a ressalva também do conduto expectante, tem uma alta taxa de reversão espontânea, tá? Mas a regra é essa, menos de 48 horas, eu anticoagulo esse paciente, cardioverto, e depois deixo ele anticoagulado por 4 semanas, tá bom? Se o paciente tiver mais de 48 horas de FA, eu tenho maior risco de tromboembolismo pós-cardioversão. Aí a minha conduta vai ser diferente. Eu não posso pegar esse paciente e cardioverter direto. Eu tenho duas condutas possíveis. Eu pego esse paciente, anticoagulo ele por 3 semanas, tá? Com varfarina ou, de preferência, com um novo anticoagulante, cardioverto esse paciente e anticoagulo após por 4 semanas. Tá? Ou, se eu tiver disponibilidade de um eco transesofágico, eu posso fazer o eco transesofágico, olhar a auriculeta ali, se não tiver trombo, eu anticoagulo, cardioverto o paciente e deixo anticoagulado por 4 semanas. Tá? Se tiver trombo no átrio esquerdo, eu anticoagulo e aí eu repito o eco transesofágico. Tá? Menos de 48 horas, pessoal, anticoagula, cardioversão imediata, mantém anticoagulação por 4 semanas. Mais de 48 horas ou tempo indeterminado, anticoagulação pré por 3 semanas, cardioversão, anticoagulação pós por 4 semanas. Ou eco transesofágico, não tem trombo, cardioversão, anticoagulação por 4 semanas. Tem trombo, anticoagula 3 semanas, repete o eco transesofágico para ver se o trombo sumiu. Combinado? Depois dessas 4 semanas, para qualquer um desses casos, eu vou avaliar a anticoagulação de acordo com o score Chade-Vasque, tá? Então isso aí tem muita pegadinha em prova. Um paciente, por exemplo, tem um Chade baixo de 0 ou 1, mesmo assim você tem que deixar ele anticoagulado por 4 semanas, tá? Porque a gente tem o stunning atrial, o paciente reverte da fibrilação, mas aquele átrio ele não volta a contrair de forma eficaz, eliminando todo o sangue que tem ali, acabando com a remora, de forma imediata. Isso demora um pouco, então a gente tem que deixar esse paciente aí 1 mês, né, 4 semanas, anticoagulado, para a gente ter certeza que não vai ter mais formação de trombo ali. E aí depois a gente vai ver com o score, com o Chade-Vasque, que a gente viu bastante na aula. Quem está com dúvida ainda no Chade-Vasque, dá uma olhada na parte 1 aí da aula de FA. A anticoagulação crônica vai depender do score de cada paciente, tá bom? E eu resolvi cardioverter. Vi ali tudo bonitinho, menos de 48 horas, tem trombo, não tem. Eu posso fazer uma cardioversão elétrica ou posso fazer uma cardioversão com antiarrítmicos. Qual o antiarrítmico que a gente vai usar para cardioverter esse paciente? Se o paciente tiver disfunção ventricular,
tiver doença coronariana, ou tiver uma doença estrutural importante, uma cardiomiopatia hipertrófica, uma doença valvar grave, a droga de escolha é a amiodarona. 150 a 300 mg de ataque e depois mantém a infusão em 24 horas. Tá? A amiodarona é a melhor droga para cardioverter, é a melhor droga para manutenção. A gente só não usa só a amiodarona porque, como a gente vai ver lá na frente, ela tem alguns efeitos colaterais que limitam a sua utilização. Se o paciente não tem doença estrutural e a função ventricular esquerda está preservada, a gente vai usar propafenona. Tá? 600 mg via oral, em dose única, e a gente vai associar um bloqueador do nódulo AV. A propafenona a gente tem sempre que bloquear o nódulo AV antes, senão ela pode, antes de cardioverter, pode transformar essa FA num flutter e o flutter aumentar a condução do nódulo AV e você transitoriamente piorar a frequência cardíaca do paciente e ao invés de melhorar, tá? Então, disfunção ventricular, doença coronariana, doença cardíaca estrutural, amiodarona, venosa. Sem doença estrutural, função ventricular preservada, propafenona via oral, faz o bloqueador do nódulo AV junto, digoxina, beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio, para reverter o paciente, tá? Opções, flecainida, a gente não usa isso no Brasil, dofetilida, ibutilida, isso aí está em diretriz, mas é para uso europeu, nos Estados Unidos, tem essas opções. Aqui para a gente, na verdade, facilita porque a gente não tem tantas opções de drogas disponíveis, tá? A outra opção é uma cardioversão elétrica sincronizada. A gente vai usar uma corrente bifásica, 120 a 200 joules, se for monofásica, 200 joules. Mais eficaz do que a cardioversão farmacológica, mas assim, a cardioversão elétrica tem toda a questão da internação mais prolongada, da sedação do paciente, você vai ter que chamar o anestesista. Em alguns casos, quando você vai fazer o eco transesofágico, como você já vai ter que sedar esse paciente para fazer o eco, às vezes é interessante você já faz o eco, vê que não tem trombo, já faz uma cardioversão elétrica aproveitando aquela sedação, tá? Então, química ou cardioversão elétrica, qualquer uma das duas pode ser utilizada, tá? Cardioversão elétrica, ela está contraindicada se você tiver suspeita de intoxicação digitálica ou hipocalemia. E o que aumenta a eficácia da cardioversão é o posicionamento antero-posterior das pás, uma pá na frente do tórax e outra no dorso, e o pré-tratamento com antiarrítmicos. Você fez aquilo que eu falei, fez o eco transesofágico, tentou cardioverter, o paciente não saiu. Muitas vezes a gente faz, deixa o paciente internado, inicia a amiodarona venosa, deixa impregnar aí 24 horas e no dia seguinte você tenta, se não sair com a infusão de amiodarona, você tenta cardioverter esse paciente de novo, fazendo aí um pré-tratamento com a amiodarona. Essa conduta também é interessante. Funciona grande parte das vezes, tá? A gente cardioverteu o paciente de forma cardioversão elétrica, cardioversão química. A gente vai ter que fazer uma terapia de manutenção para evitar que esse paciente volte ao ritmo de fibrilação atrial, né? O tratamento antiarrítmico na FA é sintomático e não reduz a incidência de eventos cardiovasculares. A gente tem que ter isso na cabeça, tá? Só que com a ressalva aí do East Trial, que mostrou que em pacientes com menos de 1 ano de fibrilação atrial, talvez a coisa seja um pouco diferente, você reduza eventos, reverter esse paciente para ritmo sinusal. Outro conceito, a eficácia das drogas antiarrítmicas é limitada e os efeitos colaterais são frequentes. São coisas que a gente tem que ter na cabeça quando for tratar o paciente. A escolha da droga deve priorizar a segurança. Então, vocês vão ver que a gente vai falar bastante de efeitos colaterais. Na hora de decidir pela reversão por ritmo sinusal, a gente tem que ter isso na cabeça, que a gente não está, na maioria das vezes, reduzindo o evento do paciente, que a eficácia das drogas antiarrítmicas é limitada, que a taxa de recorrência é alta e que as drogas têm vários efeitos colaterais. A gente vai ter sempre que ficar de olho nesse paciente. Não adianta passar a amiodarona e esquecer o paciente, para passar um sotalol e nunca mais fazer um eletro do paciente. Aí é melhor não fazer. Aí é melhor deixar o paciente lá com beta-bloqueador e em ritmo de FA, que vai ser mais seguro para ele. Sempre preferir curtos períodos de tratamento após a cardioversão.
Tá bom? Com esses conceitos na cabeça, vamos analisar quais são as nossas opções para terapia antiarrítmica de manutenção. Mesma coisa, pessoal. O paciente tem disfunção ventricular, tem doença estrutural, HVE é importante, a droga é a amiodarona, tá? 100 a 200 mg dia. A amiodarona é altamente eficaz, porém com efeitos colaterais importantes no longo prazo. Tem sempre que monitorar o QT. Não é a droga que mais prolonga o QT, não, que predispõe a arritmia ventricular tipo torsades, que a que mais faz isso é o sotalol. Mas a amiodarona também faz, e principalmente você às vezes vê o paciente tomando sotalol com amiodarona aí, é o caos. A chance de fazer uma arritmia ventricular grave é grande, né? Se o paciente tem doença coronariana, HVE é importante, ou valvulopatia grave, a primeira escolha ainda vai ser a amiodarona. Você vê que aqui nesse segundo grupo, o paciente tem alteração estrutural, mas ele não tem disfunção ventricular. Aí a gente já pode entrar aqui com o sotalol. O sotalol tem um efeito beta-bloqueador, ele pode ter algum benefício no paciente que tem doença coronariana, ou que tem uma valvulopatia importante. Mas nesses casos aqui, se o paciente tem não é um coração totalmente normal, a gente ainda fica com a amiodarona, mas aí já pensa no sotalol como segunda opção. Tá? Problemas do sotalol: alto efeito pró-arrítmico. Evitar se o paciente tiver um QT maior do que 460 milissegundos, se tiver hipocalemia, se tiver queda da função renal, se ele tiver asma, falei aqui do efeito beta-bloqueador, e a gente vai ter que monitorar o QT e o PR, tá? Pelo efeito beta-bloqueador. É a droga que mais prolonga o QT. Dessas antiarrítmicas que a gente está vendo aqui, o paciente fez um evento de torsade, tem que ver qual droga antiarrítmica que ele está tomando, principalmente se ele não está usando sotalol, que com certeza a culpa é do sotalol. Opções: dofetilida, dronedarona, mas que a gente também não tem aqui no nosso meio. E se o paciente não tem nada, função ventricular preservada, sem doença estrutural, aí a droga é a propafenol, né? A droga dessas aí é a mais segura, a que tem menos efeito colateral é a propafenona, e sempre lembrando aqui da gente associar um bloqueador do nódulo AV quando usar propafenona. Tá bom, pessoal? Então, disfunção ventricular, amiodarona. Sem disfunção ventricular, mas com doença arterial coronariana, com HVE importante, valvulopatia grave, tem a opção do sotalol. E função ventricular preservada, sem nenhuma outra doença cardíaca estrutural importante, propafenona, tá? Sotalol, 80 a 320 mg dia, geralmente a gente faz a dose diária dividida em 2 tomadas, 12 em 12 horas. Propafenona, 450 a 900 mg dia, pode fazer a dose inteira uma vez ao dia só, ou pode dividir também de 12 em 12 horas, tá? Opções aí, no paciente com coração normal: dofetilida, dronedarona, flecainida, e aqui no nosso meio, ó, sotalol também, a gente pode usar no paciente que tem um coração normal, mas a propafenona tem um perfil de segurança muito melhor do que o sotalol, então se o paciente não ficar bem com a propafenona, melhor para ele. Pessoal, para a gente lembrar aqui, ó, por que a gente não usa a amiodarona para todo mundo? A amiodarona é a melhor droga para reverter FA, a melhor droga para manter o paciente em fibrilação atrial. Então, por que a gente não faz a amiodarona em todo mundo? Por isso, efeitos adversos do uso crônico da amiodarona. Na tireoide, ela pode causar hipotireoidismo ou hipertireoidismo, tireotoxicose. No fígado, hepatite, colestase, estetose, fibrose. Pode causar fibrose intersticial pulmonar. No sistema nervoso, coisa que a gente geralmente esquece, mas isso aqui já foi até questão de prova. Ataxia pode causar ataxia cerebelar, neuropatia periférica. Na pele, pode causar fotossensibilidade e hiperpigmentação, tá? Efeitos proarrítmicos: bradicardia sinusal, que é mais comum, né, o paciente ficar bradicárdico, ainda mais se o paciente geralmente usa beta-bloqueador junto, né? Pode causar bloqueio atrioventricular. Prolonga o QT também, pode causar torsades, mas nesse caso é raro. Torsades é igual ao uso do sotalol, tá? Vamos repetindo aqui para a gente não esquecer. No acompanhamento do paciente que usa amiodarona, a gente tem
tem que checar as transaminases periodicamente, hormônios tireoidianos, isso a cada 6 meses, e um raio-x de tórax anual para a gente ver se não está desenvolvendo uma fibrose intersticial pulmonar. Tá bom, pessoal? Então, infelizmente, a amiodarona é a melhor droga, mas o seu uso é bastante limitado aí pelos seus efeitos colaterais. Terapia intervencionista, a famosa ablação da fibrilação atrial, que cada vez a gente está usando mais, está indicando mais nos pacientes com fibrilação atrial. Qual é o papel que a ablação da fibrilação atrial tem na terapêutica aí moderna? Tá? A ablação da fibrilação atrial, a gente vai fazer uma ablação por radiofrequência, né? A gente vai com catéter pela femoral, pela via femoral, sobe ali no átrio, faz uma punção transeptal para a gente chegar lá no átrio esquerdo e a gente vai fazer uma ablação por radiofrequência com isolamento das vias pulmonares. A gente viu lá na primeira aula que geralmente a extrasístole que inicia a fibrilação atrial, o paciente já tem que ter um substrato arritmogênico, uma cardiomiopatia atrial, mas geralmente o estímulo inicial para deflagrar a arritmia, ele vem do miocárdio no interior das veias pulmonares. Tá? Então, o que a gente vai fazer é fazer um isolamento elétrico, né? Vai fazer vários pontinhos queimando ali em volta das veias pulmonares para isolar eletricamente essas veias do restante do átrio esquerdo. Basicamente, esse é o procedimento. Aí, quando é que a gente vai indicar um paciente para ablação de fibrilação atrial? O que é classe 1? Qual a indicação precisa da ablação por radiofrequência da fibrilação atrial? Paciente com FA paroxística refratária à terapia antiarrítmica ou com intolerância aos antiarrítmicos, ou o paciente que está evoluindo com taquicardiomiopatía. Tá? Então, pessoal, classe 1, paciente com FA paroxística, aquela menos de 7 dias, um ou mais episódios com menos de 7 dias, refratária à terapia antiarrítmica, ou se o paciente é intolerante aos antiarrítmicos, ou se está evoluindo com taquicardiomiopatía. Classe 2A, as indicações são parecidas, mas aí já no paciente com FA persistente, aquele paciente com uma FA com um ou mais episódios com mais de 7 dias de duração. Uma FA persistente refratária à terapia antiarrítmica ou intolerante aos antiarrítmicos. Aqui interessante, ó, entra como classe 2A também o paciente com FA paroxística como primeira linha de tratamento. Tá? Aquele paciente que você não vai fazer uma droga para ver se essa droga vai ser eficaz ou não. Que aí entra ele como classe 1. Você por exemplo, fez a amiodarona, o paciente recorreu de FA, aí você manda para ablação. Você pode mandar o paciente com FA paroxística direto para ablação sem fazer uma droga antes. É uma classe 2A. Tá? Classe 2B, aquela que você tem alguma evidência, mas em geral não é recomendada. O paciente, como primeira linha de tratamento, no paciente com FA persistente que não tenha grandes fatores de risco para recorrência. Né? O paciente com FA paroxística ele tem uma chance maior de ser revertido. O paciente com FA persistente ele vai ter uma chance menor. Mas, em alguns casos, se o paciente não tiver grandes fatores de risco para recorrência, tipo um ato esquerdo MORC5, doença valvar, disfunção ventricular, longa duração da FA, tipo mais de 6 meses, 1 ano, o paciente for muito idoso, disfunção renal, hipertensão. Se o paciente não tiver nada disso, a gente pode até pensar em usar a ablação por radiofrequência como primeira linha de tratamento. Mas classe 2A vai ser persistente, refratária. Tá? Então essas são as classes de recomendação. A eficácia da terapêutica da ablação por radiofrequência ela é superior à terapia farmacológica. A gente consegue a manutenção do ritmo sinusal em 50% dos pacientes com FA persistente e 70% a 80% dos pacientes com FA paroxística. Então é um resultado bastante interessante, principalmente nos pacientes com FA paroxística. E o que a gente tem de complicações, porque é um procedimento intervencionista. Como eu falei, a gente tem punção transeptal, a gente tem não é um procedimento isento de risco. Né? Então, as complicações graves elas ocorrem em 2 a 3% dos casos, o que é relativamente baixo. E a gente tem complicações mais frequentes são tamponamento cardíaco, 1 a 2%, AVE, isquêmico, né?
A gente pode ter também estenose da veia pulmonar, porque a gente está fazendo aquela ablação por radiofrequência em volta, e aquilo ali pode fazer uma cicatriz e fazer uma estenose de veia pulmonar. Fístula atrioesofágica é uma complicação mais rara, complicações vasculares são bastante comuns, paralisia do nervo frênico, menos de 1% dos casos, e alguns casos relatados de morte no procedimento, mas também bastante raro. Né? O que a gente tem de mais comum? Complicações vasculares são as mais comuns, seguido de AVE e tamponamento cardíaco. Tá? Anticoagulação, pessoal, é importante. A gente não vai suspender atualmente, os especialistas recomendam não suspender mais a anticoagulação oral para o procedimento. Tá? A gente não precisa, o paciente está em uso de anticoagulante, ele vai para o procedimento em uso de anticoagulante. Se ele não tiver em uso de anticoagulante, a gente tem que anticoagular ele 3 semanas antes ou fazer um eco transesofágico da mesma forma que a gente viu anteriormente para cardioversão. A gente não pode fazer ablação de fibrilação atrial num paciente que vai estar com trombo no ato esquerdo. Né? De qualquer forma, durante o procedimento vai ser feito, esse procedimento geralmente é guiado por eco transesofágico, então o eletrofisiologista na hora ele vai ver se a auriculeta ali está livre de trombos ou não. Tá? E depois, é importante, depois da ablação a gente vai manter a anticoagulação por no mínimo 8 semanas e depois dessas 8 semanas a gente vai avaliar pelo Chades-Vasques se o paciente tem indicação de manter a anticoagulação ou não. Lembra que a gente falou lá atrás que quando a gente vai cardioverter o paciente, a gente deixa anticoagulado 4 semanas depois da ablação são 8 semanas a recomendação, tá? É o dobro de tempo aí, 2 meses. Outras opções intervencionistas aí menos usadas, né? Até por serem mais invasivas, mas que a gente também, em alguns casos, é interessante da gente indicar esse tipo de tratamento. A terapia cirúrgica da fibrilação atrial é bastante interessante. É o procedimento de Cox-Maze, né? Que ele faz várias linhas de sutura no átrio e exclusão do apêndice atrial esquerdo. Ele exclui ali o apêndice atrial esquerdo para evitar a formação de trombo. E ele vai fazer várias linhas de sutura no átrio ali para evitar a formação de circuitos, microcircuitos ali que possam fazer o retorno da fibrilação atrial, tá? Então, quando é que a gente vai indicar a terapia cirúrgica, cirurgia de Maze aí no paciente com FA? Paciente com FA persistente ou recorrente e que tem alguma indicação de cirurgia cardíaca. O paciente vai operar e a gente pode fazer a cirurgia para controle da fibrilação atrial também, tá? Melhor controle da fibrilação atrial sem aumento de complicações durante a cirurgia, né? Exceto por maior incidência de marca-passos, tá? A anticoagulação deve ser mantida de acordo com o Chades-Vasques, independentemente da cirurgia. Isso também é interessante, porque o que os especialistas dizem é que você mesmo fazendo aquela exclusão ali, suturando o apêndice atrial esquerdo, em muitos casos você mantém, com o tempo, volta a ter algum fluxo ali. Então, o ideal é que você, mesmo fazendo essa exclusão, você mantenha a anticoagulação depois, de acordo com o Chades-Vasques do paciente. Outro tipo de terapia cirúrgica, a gente também chama de terapia híbrida, né? O isolamento das veias pulmonares por toracoscopia. Né? A gente vai indicar no paciente com FA paroxística refratária a ablação por catéter. O paciente usou uma droga, recidivou. Fez a ablação por catéter, recidivou, a gente pode tentar a ablação por radiofrequência sob visão direta. O médico faz uma toracoscopia e ele vai fazer a ablação por radiofrequência ali por fora, né? Pelo epicárdio, ao invés de fazer pelo endocárdio. A gente chama de terapia híbrida, que é uma ablação por radiofrequência, mas associada a um procedimento cirúrgico. Né? É mais eficaz do que a ablação por catéter, 70% a 90% de ritmo sinusal em um ano, porém, obviamente, com mais complicações. Quanto mais invasiva a técnica, mais complicações a gente vai ter. Né? Para terminar, pessoal, o que a gente faz quando o paciente tem recidiva da fibrilação atrial? Se a gente fez propafenona ou sotalol inicialmente, a gente pode trocar para amiodarona, ou pode até indicar pacientes para ablação direto, como a gente viu lá. Se ele já usou uma droga e recidivou, a gente já pode indicar para ablação, ou a gente pode trocar para amiodarona. Tá? Outro tipo, a gente pode, como opções, outra droga, e aqui, como eu falei, a ablação. Se o paciente já está em uso de amiodarona, aí não faz sentido a gente usar uma outra droga que sabidamente é menos eficaz do que a amiodarona. Como a gente viu antes, a amiodarona é a droga mais eficaz
para manutenção do ritmo sinusal. Então, se o paciente já recidivou em uso de amiodarona, a gente vai indicar ele para ablação ou a terapia híbrida, que é aquela que eu falei anteriormente de ablação por toracoscopia. Tá? Se o paciente tiver nova recorrência, a gente pode desistir de reverter esse paciente para ritmo sinusal e controlar a frequência dele, que é o que a gente vai fazer na maioria dos casos, na segunda recorrência, encaminhar esse paciente para a cirurgia, se ele tiver alguma indicação cirúrgica, fazer essa ablação da FA no procedimento cirúrgico ou fazer a terapia híbrida que, como a gente já citou anteriormente, tá bom? Então, pessoal, geralmente, na maioria dos casos, usou uma droga, a gente pode trocar, fazer amiodarona. Já começou com a amiodarona, a gente vai indicar ablação por radiofrequência e, em alguns casos, procedimentos mais invasivos, cirúrgicos ou híbridos. Tá? Situações especiais. Né? A fibrilação atrial secundária causas reversíveis, entre elas a mais importante é o pós-operatório de cirurgia cardíaca. O que eu tenho que saber de fibrilação atrial associada ao pós-operatório de cirurgia cardíaca? A incidência é relativamente alta, né? uma arritmia comum de a gente observar no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, como é que eu previno a ocorrência dela? Tratando previamente o paciente com um beta-bloqueador, que é o mais comum, ou até com a amiodarona a gente pode pensar em fazer um tratamento prévio se o paciente tiver uma alta probabilidade de evoluir para fibrilação atrial. Paciente com disfunção ventricular, com átrio já aumentado. Então, um beta-bloqueador tem indicação sempre. Ou, em alguns casos que a gente acha que o risco é maior, a amiodarona. Tá? Nos pacientes que, no pós-operatório que evoluírem com fibrilação atrial, a gente vai fazer a cardioversão nos pacientes sintomáticos ou se o controle da frequência cardíaca for difícil. Então, na maioria dos pacientes, a gente vai controlar a frequência cardíaca, eles vão, normalmente, vão voltar sozinhos para o ritmo sinusal. Se o controle da frequência cardíaca for de paciente tiver muito taquicárdico e sintomático, a gente vai cardioverter. Tá? As drogas de escolha são a amiodarona ou propafenona, se a função ventricular for preservada, e se a gente quiser fazer uma cardioversão farmacológica, ou pode fazer também cardioversão elétrica, não há problema nenhum. E a anticoagulação é de acordo com o Chart-Vasc e com o RAS-BLID, mas as evidências são um pouco menos robustas. Né? Você é obrigado a deixar esse paciente anticoagulado por quanto tempo? Isso a gente não tem tanta evidência quanto na fibrilação atrial primária, né? Não associada à cirurgia cardíaca. Mas o ideal é que a gente, se o paciente tiver um Chart-Vasc alto, que a gente mantenha ele anticoagulado. Tá? Paciente FA com Wolff. FA com Wolff, as drogas de escolha para cardioversão farmacológica são a procainamida e a ibutilida. A gente não deve usar verapamil, diltiazem, beta-bloqueadores, digoxina, adenosina ou amiodarona venosa. Qualquer droga que altere a condução AV, a gente não pode usar no paciente com FA e Wolff, né? Porque se o paciente tiver uma condução, a gente viu isso também na aula de taquiarritmia. Se o paciente tiver uma via acessória que tenha condição, tem um período refratário baixo e possa fazer uma condução antidrômica, ou seja, uma condução do átrio para o ventrículo, a gente pode fazer, bloqueando o nódulo AV, a gente pode fazer com que todo o estímulo atrial venha passar pela via acessória. Isso na fibrilação atrial é um estímulo de 300 batimentos por minuto e pode levar o paciente a fazer uma fibrilação ventricular. Tá? Então, fibrilação atrial associada a síndrome de Wolff-Parkinson-White, a gente não pode usar nenhuma droga que bloqueie o nódulo AV, porque o estímulo pode passar preferencialmente pela via acessória. Esse paciente pode evoluir para FV e morte súbita. Tá? Então, evitar verapamil, diltiazem, beta-bloqueador, digoxina, adenosina e amiodarona. Nem a amiodarona pode fazer. Tá? As drogas de escolha, procainamida e butilida, e esses pacientes têm que ir para ablação. Tá? Cardiomiopatia hipertrófica, o paciente fica descompensado com fibrilação atrial. Então, a indicação é cardioversão elétrica. Nos sintomáticos, a amiodarona é a droga de escolha, porque é uma doença estrutural, a gente não deve usar propafenona nem sotalol. E anticoagulação crônica, independente do Chart-Vasc, porque é uma doença que o paciente vai ter um aumento maior de ato esquerdo, tipo uma doença valvar. O ideal é que o paciente fique anticoagulado, mesmo a gente conseguindo reverter a arritmia.
Pacientes com síndrome Brady-TAC, né? Síndrome bradicardia, taquicardia, pacientes que têm doença no nódulo sinusal. É um problema, porque o paciente faz uma taquiarritmia, a gente reverte, mas o paciente com a droga fica muito taquicárdico. Então, o ideal é a gente botar um marca-passo definitivo dupla câmara, porque a gente bota esse paciente em ritmo sinusal, ele um marca-passo que dê condução do ato para o ventrículo, e a gente pode fazer as drogas antiarrítmicas com mais tranquilidade e anticoagulação de acordo com o Chades-Vasque. O paciente que tem FA e baixa resposta ventricular está associado à doença degenerativa do nódulo AV, né? Esse paciente vai chegar com fibrilação atrial e uma frequência cardíaca abaixo de 100. Nesses casos, a gente anticoagula e marca-passo definitivo, nesse caso VVI, porque a gente não está tentando mais cardioverter, ele vai deixar ele em FA, um marca-passo estimulando só o ventrículo, se a frequência cardíaca for abaixo de 40. Tá bom, pessoal?